Bom, gente, boa noite, né? Meu nome é Ilana, é, eu estou encabeçando esse projeto aí, Conexão Mães. O objetivo desse projeto, na verdade, é ajudar várias mães, assim, a quantidade de mães que eu conseguir, e esse projeto visa, na verdade, não só ajudar todas as mães, né? Seria a me ajudar também. Eu tenho 3 filhos, 2 já com os testes e com a confirmação de altas habilidades e superdotação. Não vou dizer diagnóstico, que alguém já me corrigiu, né, Fabiana? Só uma chata. Na verdade, é uma condição. E as dificuldades que eu venho vivendo durante, na verdade, há 5 anos, desde que meu filho nasceu, eu vejo que são as mesmas dificuldades de várias mães. E a gente, juntas, unidas, com profissionais de excelente qualidade, pode nos orientar a trazer essa jornada de uma forma mais leve e mais tranquila. Porque a sobrecarga é grande. Tem dia que a gente quase surta, e eu não sei como, eu acho que é por Deus, que Ele que nos carrega no colo, que não deixa a gente desligar pelas noites mal dormidas, pelos estresses que nós passamos, pela necessidade, né, que os nossos filhos, eles nos exigem, e às vezes a gente não consegue de tudo, né, casa, marido, trabalho, filhos, e ainda mais essa condição que exige cada dia mais da gente. É isso. Muito bom. Gente, então a Ilana me convidou. Na verdade, eu me convidei, e aí depois a gente foi conversando e foi estreitando o namoro até a gente chegar no dia de hoje. Exatamente. Ai, ai, ai. Então tá. Então eu vou me apresentar para vocês, que eu acho que é importante também. Meu nome é Fabiana. Antes de eu falar do meu currículo, que talvez seja interessante ou necessário para vocês, ou talvez não, eu preciso identificar que eu sou mãe também de uma criança com altas habilidades. O meu menino tem 10 anos e eu sou alguém que tem a condição de altas habilidades, superdotação também. Então, nós temos a condição lá em casa em dupla dificuldade, né? Porque a gente sabe o quanto o adulto já, digamos assim, organizado nas suas questões emocionais ainda tem situações bem difíceis assim para lidar, porque o nosso sistema emocional, querendo ou não, ele tem algumas lacunas, né? Pensando na superdotação. Então, há 10 anos, quando ele nasceu, eu passei a estudar muito, porque veio uma criança precoce em tudo, uma criança que girou na cama com 2 meses, quase caiu da cama, quando eu vi estava caindo da cama, uma criança que com 4 meses estava gatinhando, com 9 meses estava caminhando e falando plural e singular corretamente, e com 4 anos estava lendo sozinho. Então, foi no mínimo desafiador até hoje, com um alto grau de impulsividade, assim, uma impulsividade que até hoje é muito perigosa em relação ao que ele pode fazer com o outro e com ele mesmo. E então eu fui aprendendo a lidar com ele. Antes de eu chegar nas altas habilidades, eu acho que isso é bem importante a gente começar falando hoje. Antes de eu chegar nas altas habilidades do meu filho, eu estudei como uma superdotada também, eu estudei todas os digamos assim, possíveis diagnósticos de uma neurodivergência. Então, eu me tornei especialista em TEA, eu me tornei especialista em TOD, eu vislumbrei todos os aspectos aí da neurodiversidade e das comorbidades que acontecem antes de chegar nas altas habilidades. E cheguei à superdotação em altas habilidades com ele por um acaso mesmo. Porque em uma das aulas que eu estava tendo numa das minhas formações, alguém falou sobre isso. E quando alguém falou sobre isso, eu disse, pode ser isso. E isso ele já estava com 6 anos. Mas até os 6 anos dele, eu desconfiei de tudo. Que deve ser a grande maioria de nós aqui, o sofrimento de muitos, assim. Não entender com o que está lidando, né? E aí que eu fui começar a entender as altas habilidades, e aí entendendo ele, eu fui me entender também. Então, profissionalmente, eu trabalho dentro da área de terapia de família, a minha formação é dentro da orientação familiar,
E por ter esse, digamos assim, desafio tão grande dentro da minha casa, eu venho estudando muito sobre as altas habilidades, fazendo formações, fazendo especializações. Esse ano, no mês de maio, a gente lançou esse livro aqui. Eu sou escritora também. Esse é o 10º livro que eu estou participando, tanto na orientação como na coordenação dos livros de participação mútua de coautoras, tá? E nesse aqui, a orientação familiar no volume 4, é um dos que eu participei, e nesse eu trouxe muito sobre a questão das altas habilidades. Então, eu escrevi já a respeito, porque o que eu compreendo? E aí, vou dizer para vocês que eu falei que eu me convidei e fui atrás, assim, da Ilana, porque eu acho que é muito nobre, assim, essa... Vamos pensar a iniciativa dela em, de fato, começar a falar mais sobre isso e com as mães diretamente. Porque nós, mães, é que sofremos todos os dias com os nossos filhos e com as batalhas que são. Eu brinco com algumas mães que eu atendo que são dias de lutas e dias de glória. Muitos dias de luta e um de glória, mas tudo certo. É assim que a gente vai. E eu escrevi nesse livro esse capítulo que é Altas Habilidades, Grandes Desafios e Impactos na Família. Então, nesse livro, eu falei muito sobre todos os aspectos que nós precisamos levar em consideração para identificar a condição de altas habilidades e superdotação, e também orientações práticas, né, para nós, enquanto pais, assim, para a situação ficar um pouco mais leve. No consultório, eu atendo as famílias, os casais, e de forma individual, algumas crianças, adolescentes, que tenham altas habilidades ou dificuldades em relação a isso, eu faço alguns trabalhos. Uma coisa que a gente tem que pensar, e é muito importante, falando em altas habilidades, que as altas habilidades na vida adulta, quando a gente identifica, não é um problema. Na vida adulta, talvez seja, assim, o super trunfo. O que não é o super trunfo da vida adulta em relação às altas habilidades é tudo aquilo que a gente sofreu de trauma durante a vida sendo altas habilidades, tendo a superdotação. E a minha vontade principal, ou o meu intuito principal em participar de grupos como esse, é que a gente diminua o máximo possível de traumas de desenvolvimento, traumas relacionais em nossos filhos. Acho que esse é o maior desejo de todas as mães, assim, que os traumas sejam diminuídos. E esse o meu principal movimento. Então, quando a gente apoia as famílias, eu apoio as mães, apoio essas crianças, além de me apoiar, eu estou apoiando também que o movimento seja diferente, menos traumático, menos dolorido e mais fácil. Então, hoje, eu pensei em conversar com vocês um pouquinho, e aí é uma conversa mesmo. Então, eu gostaria que vocês se sentissem super à vontade de abrir o microfone, de falar, de fazer perguntas, se ficar com dúvida, me perguntar. Eu estou super aberta a ir desvendando isso com vocês. E, de fato, a gente vai desvendar hoje um iceberg, né? Porque o que acontece, né? Os nossos filhos, eles apresentam muitos comportamentos desafiadores, né? Não é um. Pelo menos lá em casa são vários comportamentos desafiadores. São várias situações difíceis. E eu entendi que a gente tinha que começar pela ponta do iceberg, que é olhando para esses comportamentos desafiadores, intensos e muito difíceis, né? Porque às vezes o comportamento dos nossos filhos só quer nos mostrar alguma coisa que a gente não está enxergando, alguma coisa que a gente não está dando conta de ver. E aí eles começam a se comportar. Se nós, como adultos, temos dificuldades de dizer as coisas que muitas vezes nos incomodam, imagine uma criança que tem um sistema emocional, eu digo assim, com uma certa dificuldade. Porque a gente tem uma criança com altas habilidades, e isso tem que ficar bem, bem claro para nós, assim, enquanto pais de crianças com altas habilidades. Nós vamos ter uma criança com uma idade cronológica, uma idade cognitiva e uma idade emocional. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que deixar isso bem, 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 digamos assim, marcado na nossa cabeça. Então, vamos pensar o meu filho, ele tem 10 anos, cronologicamente.
emocionalmente, como ele lida com as coisas, como ele lida com as emoções, como ele lida com aquilo que acontece, é como uma criança de 6, 7 anos. Cognitivamente, ele vai agir com as coisas como uma criança, um adolescente de 13, 14 anos. Então, quando a gente fala de assincronia no desenvolvimento, a gente está falando dessa diferença da idade cronológica para a idade emocional e a idade cognitiva. Isso. E isso faz com que eles enfrentem muitos desafios aqui na idade cronológica, tendo vários comportamentos desafiadores. Então, o comportamento desafiador do nosso filho, ele está muito ligado a essa assincronia do sistema cronológico com o sistema emocional e o sistema cognitivo, tá? Pode passar, Ilana. Então, hoje a gente vai olhar para isso que está por baixo, assim, né? E aí eu vou até abrir para vocês a perguntinha. Eu acho que seria interessante se vocês conseguissem abrir aí e contribuir. Pode começar por você também, Lana, assim. Vocês já se sentiram perdidas quando acontece um comportamento estranho ou um embate de não saber o que fazer? Não saber se ajunta o pacote de massa que a criança jogou na cabeça, assim, abriu na cabeça, ou se você pega a criança e tira do lugar. Já me aconteceu isso. Aquilo tudo na minha frente, eu não sabia o que fazer. Eu parei e pensei, e agora? O que eu faço aqui? E eu gostaria... Eu vou começar aqui. Eu me sinto perdida, na verdade, todos os dias, porque é cada coisa nova que acontece. E a última que eu estou sentindo assim realmente perdida, que eu não sei o que fazer, nem o que falar com o meu filho, é em relação à morte. Ele está me questionando muito sobre a morte. Eu sou religiosa, eu sou católica, e aí ele sabe que a gente ensina que Jesus ressuscitou, tal. Ele fala: então, se eu morrer, Jesus vai me ressuscitar? Aí ele, mas e se eu morrer, eu vou parar de ver, comer? E ele fica esses questionamentos assim Quantos anos que ele tá? 4, Ah, ele tá. Olha a idade cognitiva dele. Ele tá com anseios e dificuldades de uma criança de 7 anos. já com 4. Aham. Então, ó, cognitivamente, ele tá acessando informações que as crianças acessam com 7 anos. E assim, e aí eu tenho muita E aí, dificuldade. emocionalmente, isso tá gerando sofrimento para ele, tá? Um sofrimento absurdo, porque como é que a morte acontece, né? Aos 4 anos a criança não tem repertório emocional para lidar com isso. E provavelmente ele está tendo mais comportamentos desafiadores, porque ele está muito perdidinho dentro desse medo que ele está sentindo. Assim, um tio meu faleceu o ano passado, no final do ano passado, vai fazer 1 ano. E aí ele não esqueceu isso. Ele não esqueceu. Então, assim, aí sempre ele fica lembrando, o tio geralmente morreu, mãe, mas como é que ele morreu? Eu quero ver uma foto dele. O que aconteceu com ele? Eu consigo. E ele fica questionando isso. Depois disso, tudo para ele a gente tá andando de carro, nós vamos bater aqui nessa árvore, vamos morrer, mãe. Mas se a gente. Tudo tá voltando sobre isso, sabe? E realmente, em relação a isso, eu estou extremamente perdida. Eu, meu marido, minha mãe, para quem eu pedir ajuda? Uhum. E ele está sofrendo muito. Porque veja que ele está lidando com a morte e para ele não, como o sistema emocional dele digamos assim, mais infantil do que 4 anos, ele está com um sistema emocional ali menor, de 2 anos e alguma coisa, isso é muito grande. Muito, muito grande. A minha sugestão é que, de fato, assim, tu vai conversando com ele, não ignorando as perguntas. Mas conversando com ele, não ignorando as perguntas, perguntando, filho, tu tá com medo? Você tá com medo que o papai morra, que a mamãe morra, que você morra? E lidando com ele com o que ele tá sentindo. Tira ele da cognição e leva para o que ele tá sentindo. Daí você vai ajudando ele a lidar. Entendi, eu acho que eu estava fazendo o contrário. Levando ele para cognição, né? Porque tu vai para cognição, sai da cognição. Entendeu? Alguém mais, meninos, ou vamos seguindo? Acho que o restante não consegue. Mas acho que já foi uma boa aí. Foi ótima, Ilana. Então, essa sensação de se sentir perdido é normativo e esperado, porque a gente não foi treinado para trabalhar com crianças ou manejar crianças que apresentem anseios como esse, né? Pode perguntar. Pode perguntar, você colocou que pode perguntar por ali. Uhum.
Quer esperar ela fazer? Eu vou seguindo. Não, acho que pode ir seguindo. Eu falei para ela se E a ela... gente tem que ir compreendendo que esses comportamentos, então vamos pensar assim, nós temos um iceberg, deixa aqui, gente, eu sou professora que precisa escrever e desenhar. Então, eu vou desenhar aqui, daí fica mais fácil para nós entendermos juntas. Então, como eu digo para os meus alunos, faz de conta que isso é um iceberg. Os comportamentos dos nossos filhos são só isso aqui, ó. Só essa pontinha, que é a ponta do iceberg. O que eles estão aqui por baixo, abaixo da linha, é o que eles apresentam de sofrimento. E aí, não conseguindo comunicar o quanto isso gera sofrimento neles, eles começam a ter comportamentos. Olha só, eu vou dar para vocês um exemplo que pode ajudar. O meu filho, quando as coisas estão muito difíceis para ele, que eu sei, a minha casa geralmente é bagunçada, mas quando as coisas estão difíceis para ele, a casa fica muito bagunçada. Tem coisas em todos os lugares. Ele precisa expandir aquilo que nele está muito difícil. Então, eu sei que quando ele está mais difícil, a situação está mais complicada com ele, emocionalmente ele não está lidando com as coisas, a minha casa vai ficar muito mais bagunçada do que eu costumo. Uma vez ele estava numa situação tão difícil que ele pegou um dominó, tinha pecinha de dominó dentro das luminárias, para vocês terem noção da bagunça que virou. Então, é um comportamento. E é um comportamento desafiador, que nos tira do sério, nos coloca todos os dias à prova, né? Eu digo assim, que os dias de luta, que são muitos, eles nos colocam no limite daquilo que a gente pode suportar às vezes. Porque são comportamentos que desafiam a nossa condição de lidar com aquilo. Pode passar, Ilana, por favor. E esse iceberg do comportamento, né? Eu coloquei ali para vocês. O que está aparente, né? E pode, assim, vamos dizer assim, de alguma forma, né? Deixa eu aumentar aqui. Isso. Que não é visível, né? Então, o que é visível para nós? É visível para nós as birras, a resistência em fazer alguma coisa. E aí eu quero aqui dar mais um conceito para vocês que é importante. As nossas crianças, junto com essa assincronia de funcionamento, elas vão ter uma coisa chamada rigidez cognitiva. A rigidez cognitiva é essa teimosia. E aí eu vou dizer assim, ó, que essa teimosia deles acontece, eu digo que se eles disser que pau é pedra, pau é pedra. E tu pode morrer explicando que não é, que é outra coisa, que é diferente, que não funciona assim, que eles vão continuar naquela ideia fixa. A ideia fixa, o nome disso é rigidez cognitiva. Então, os nossos filhos, diante da forma que eles funcionam, pensando na sincronia, eles têm uma rigidez cognitiva absurda, com coisas, às vezes, muito simples. Né? E além disso, as nossas crianças elas acabam fazendo muitos questionamentos, né? Ó, da Ilana ali perguntando sobre a morte com 4 anos, gente. Com 4 anos, uma criança não tem condição de compreender sobre a morte, né? Aquelas coisas é comum as crianças de 3 anos imitar o comportamento dos amigos, sim, buscando aceitação. Pode ler a pergunta completa que ela fugiu para mim, Ilana. É comum. Tá com o microfone fechado. Vai. É comum crianças de 3 anos imitar o comportamento dos amigos? A minha filha está fazendo muito isso. Uma das coisas que pode estar acontecendo nessa imitação é ela percebendo, porque aí assim, ó, aqui vai o outro conceito, gente. Os nossos filhos e a superdotação têm uma coisa chamada consciosidade, que é a criança fazer uma leitura. E aí também entra a neurocepção nessa história, tá? A neurocepção é uma leitura do ambiente. A criança lê o ambiente, lê o que está acontecendo ali, e ela entende o que ela precisa fazer para ser aceita. Então, o que a tua menininha está fazendo, a tua menininha de 3 anos está fazendo, ela está lendo que se ela se comportar igual aos amigos, mesmo que ela não seja como os amigos, e aí tem que ver os comportamentos que os amigos estão trazendo,
ela vai ser, os amigos vão incluir ela na brincadeira, ela vai ser mais querida pelos amigos. E tem que observar qual é essa alta habilidade dela, porque daqui a um pouco ela, alta habilidade social ou de liderança, ela vai fazer isso com muita facilidade, tá? Ela é como um camaleão, ela vai se adaptando. E aí, para isso, ela vai imitar o comportamento dos amiguinhos. Aham, isso aí. Volta lá, Ilana. De começar, ela escreveu assim, que o filho começou a se interessar por temas comuns. Isso, o meu aprendeu agora com 10 anos, tá? Que bom que o teu já aprendeu com 8, porque até os 10 ele sofreu demais. Ele não se interessava pelos temas comuns e aí gerava a rejeição nos colegas. E agora ele começou. Mas é uma forma de sobrevivência, né? Eles vão usando da inteligência deles para sobreviver. Tu consegue voltar no slide anterior que passou? Ok. Aí o que está submerso, gente? De nada, Renata. O que está submerso nessa história aí? Que a gente não está vendo, que é aquela parte que eu falei para vocês aqui, ó. Essa parte que a gente não vê. O que está embaixo da água, o que está submerso, são as necessidades emocionais não atendidas. Essa intensidade, sensibilidade muito profunda. Ai, que legal, o meu sofreu muito com a questão social. Mas daqui a um pouco ele tem um aspecto mais de liderança, o teu, né? Porque aí a gente tem que pensar qual é a habilidade. Antes de eu continuar aqui. Isso. Uhum. Acredito. Que ele é o terror com os amigos. Mas a gente tem que pensar qual é a habilidade. Porque o meu filho, ele é acadêmico. Ele é intelectual e eu sou acadêmica. E se é uma habilidade, é uma alta habilidade mais social, eles vão ser ótimos com as pessoas. Já o meu, isso aí, ele tem a habilidade de liderança. Já o meu, ele é terrível agora que ele aprendeu a socializar. Mas socialmente era a deficiência, entre aspas, a comorbidade dele. Porque a gente tem que pensar que qualquer uma das altas habilidades vai ter uma comorbidade associada, tá? Não consegui ler o que ela escreveu ali, Ilana, se tu puder ver. Aí as frustrações incompreendidas e a busca incessante por um sentido. Vocês compreendem que a pergunta do menino da Ilana é buscando sentido para a vida? Quando a gente fala sobre a morte, é buscando sentido para a vida. E isso, essa alta sensibilidade emocional, gera um sofrimento absurdo. Não é pouco sofrimento, gente, é muito sofrimento. Porque eles estão lidando com coisas muito grandes, com uma condição emocional muito baixa. Tá? E não é uma alta habilidade que tem uma condição emocional difícil, ou profunda, ou sensível. Isso faz parte das características desta condição. Então, uma das coisas mais importantes a gente entender é que uma criança com altas habilidades ou superdotação vai ter um sistema emocional muito mais sensível e vai sofrer com isso. Só lendo aqui o que a Renata Ribeiro Guimarães escreveu, tá? Ela falou que a coordenadora da escola disse que a minha filha vai ser professora. Quero ajudar em tudo. Uhum. Ela já quantos anos tem a criança? Porque ela já entendeu que se ela ajudar, ela 3 anos, tá aí. Uhum. E a escola está entendendo da condição dela e está respeitando e dando espaço, ou a escola está se aproveitando da condição dela? Ah, tá bom, ótimo. Tá assim, muito bom. Porque é importante isso, né? A escola também entendendo que, vamos pensar assim, ó, a gente está pensando na primeira e segunda infância, né, gente? De 1 a 6 anos é aonde a gente vai moldar o caráter, entre aspas, dessa criança, no sentido de como ela vai se relacionar com a vida. Se, nesse caso aqui, essa criança de 3 anos, ótimo, bem bom. Mas aí você vai bem, bem atenta, Renata, para proteger ela, a tua menininha, no sentido assim, ó, que não ficar exacerbando essa qualidade de ser ajudante, de ajudar todo mundo, de ser querida. Porque senão ela vai elaborar que ela só é amada se ela for muito querida.
vira uma crença bem forte. E aí ela vai fazer tudo que os outros querem para ser querida. Tá? É bem importante estar protegendo ela. E a gente tem que fazer. E por que eu quis falar com vocês hoje sobre os comportamentos desafiadores? Porque eu entendo que a nossa função como pais de crianças com altas habilidades ou superdotação é de um lugar de proteção, sabe? Porque a gente precisa proteger eles deles mesmos muitas vezes. Porque eles vão para lugares muito difíceis e as pessoas não compreendem o funcionamento. Então, quem começa protegendo essas crianças somos nós, como pais, né? E essa é uma forma de proteção. Porque, pode falar, Ilana, quer falar alguma coisa? Não. Tá, então pode seguir, faz favor. E aí, eu fui trazendo para vocês aqui, eu sou uma pessoa, e vocês devem estar percebendo pela minha fala, né? Eu escrevo, eu estudo, eu dou aula e falo muito sobre a teoria do apego. E o que é a teoria do apego? A teoria do apego, ela é uma teoria que fala sobre, de fato, a gente fazer a vinculação com os nossos filhos. É da gente vincular com essas crianças para que elas se sintam respeitadas, amadas, acolhidas por nós, tá? Então, quando essas nossas crianças, elas não sentem que nós estamos emocionalmente disponíveis para elas, lembrem, elas têm uma coisa chamada neurocepção, que é ler todo o ambiente. Então, não adianta dizer que eu estou feliz se eu estou acabada por dentro. Não adianta dizer que está tudo bem se eu estou muito mal, porque os nossos filhos, eles conseguem perceber e ler isso. E aí, quando a gente fala que uma das coisas para diminuir os comportamentos desafiadores é a vinculação, é de um lugar da gente começar a ser uma base segura, ou seja, eu sei, a criança sabe que não importa o que aconteça, ela vai ter com quem contar. E esse quem contar somos nós, que é aquilo que eu estava falando antes. Ela tem que entender que a gente vai estar ali para proteger ela. E proteger, gente, pensando nos nossos filhos, não tem a ver com a gente aprovar ou ser permissivo com os comportamentos desafiadores. Tem a ver da gente conseguir se regular e oferecer para os nossos filhos a regulação que eles precisam. Ou seja, eu, no meu lugar de adulto, acolho você no teu lugar de criança. E isso vai gerando para a criança segurança. Ela sabe que ela vai encontrar alguém ali que vai estar ali para apoiar ela, tá? Essa comunicação, ela precisa ser vista, né, digamos assim, o comportamento desafiador, como uma comunicação de algo que não está dando certo. O meu filho sempre funciona assim, e agora ele começou a funcionar assim. Viu? Vai observar. Está acontecendo alguma coisa na escola, está acontecendo alguma coisa com os colegas, está acontecendo alguma coisa no lugar onde ele fica, tem alguma coisa acontecendo. Quando os pais vêm para mim e dizem assim, a reclamação é: ai, meu filho não sei o que, não tá, só chora muito para ir para a escola. A minha primeira questão é: viu, tu já foi ver o que está acontecendo na escola? Porque tem alguma coisa acontecendo na escola. Nenhuma criança que se sinta bem em um lugar vai chorar para ir para esse lugar. Vocês conseguem compreender isso? Se eu estou me sentindo bem, por que eu vou chorar? Se está bom para mim lá, por que eu vou dizer que eu não quero ir? Se está bom para mim lá, por que eu vou fazer todos os dias um monte de coisa para não ir? É porque alguma coisa está acontecendo. Eu vou dar um exemplo para o meu filho. Até o ano passado, ele sofreu muito na escola. Não foi pouco. E ele é um leitor nato, né, gente? Ele é intelectual. Então, ele pegava os livrão dele, vamos pegar assim, ó. Ele lia um livro desse aqui, ó, a cada 2 dias. Porque ele ia para a escola e levava os livros para ele não ter que lidar com os colegas. E agora, hoje, eu observei isso. Ele nem leva livro para a escola, porque tá muito legal ir para a escola. Mas a gente tem que passar por 3 escolas para poder chegar a uma que desse certo. Né? Então, eu já deixo você falar, Ilana. Quando a gente percebe isso, e aí eu vou deixar isso para vocês ficarem na cabeça de vocês, assim, não esquecerem mais. Comportamento desafiador. Alguma
coisa não está dando certo, a pergunta que tem que ficar na cabeça de vocês não é como eu faço ele parar com isso, é o que está acontecendo que faz ele fazer isso. Por que ele está fazendo isso? O que está acontecendo? O que tem por trás disso? Você tem que sempre pensar que há alguma coisa por trás de um comportamento desafiador. Vai lá, Ilana. Não, só lendo um comentário aqui de uma mãe, da Brenda. Ela falou que já mudei o meu de 2 escolas. Ainda não sabia que ele era altas habilidades. Toda a família me chamava de maluca. É isso aí. A gente tem que até chegar num lugar que consiga acolher a dificuldade dele, né? E eu lembro que a professora de primeira série do Henrique, eu fui e ela falou, eu falei o nome do meu filho agora, não é para falar. Eu fui e ela falou tanta coisa ruim dele. Meu Deus, foi horrível a primeira conversa com ela. Aí quando ela terminou, eu olhei para ela, e ele tem alguma coisa de bom? Porque tu só me disse coisa ruim. Essa mulher morreu na minha frente. É impossível que uma criança só tenha coisa ruim. Ele tem que ter alguma coisa boa. Ela não conseguia ver nada de bom nele. E às vezes os professores, diante da forma com que eles funcionam, da impulsividade deles, da força que eles têm, dos questionamentos, elas não suportam eles. E aí elas só veem o que não funciona. Tá bom? Pode passar, Ilana. E aí eu coloquei aqui para vocês uma coisa que eu acho bem interessante a gente falar. Alguém falou de PEI antes ali, né? E eu trouxe para vocês aqui que é uma coisa que eu acho interessante vocês começarem a ter mais conhecimento ou entrar em contato, que é a teoria dos 3 anéis do Renzulli. O Renzulli é um pensador incrível, que ele trabalha com salas e pesquisa há muitos, muitos anos. Ele é a referência no mundo sobre atendimento às crianças com altas habilidades. E uma das coisas muito importantes que ele traz, que eu concordo muito, assim, que a alta habilidade, a superdotação, ela não é definida por QI, tá, gente? Não é porque deu um QI alto ou baixo, é altas habilidades ou não. O QI das nossas crianças, na verdade, talvez nem interesse, nem faça diferença. Faz diferença quando a gente está num lugar ou quando está fazendo avaliação porque a escola pediu e para conseguir um atendimento especializado, ter um PEI pelo menos. Mas no dia a dia, o QI, ele vai ser, digamos assim, ele vai ser bom se eu conseguir desenvolver nessa criança, de fato, as suas habilidades natas, aquilo que elas têm um potencial inato para ser desenvolvido, tá? Então, ele traz aqui, e ele olha para a habilidade acima da média, a criatividade e o comprometimento com a tarefa. Vejam que ele não traz o QI em nenhum momento. Ele vai olhar para aspectos muito subjetivos e intrínsecos nas nossas crianças, pensando na beleza que aquilo que elas têm de potencial, de habilidade, tem. Vocês conseguem perceber que é muito mais bonito assim? Porque eles não ficam resumidos a um número. Um QI de 130, um QI de 140, um QI de 100... Não. Gente, isso não vai ajudar eles a desenvolver a habilidade deles se a gente não conseguir olhar para eles de um lugar que eles têm ali um potencial, mas que a gente precisa apoiar, desenvolver, oferecer recursos para que isso aconteça. O QI não é o determinante. O que determina essa criança dentro de altas habilidades ou de uma superdotação é o seu potencial de habilidade acima da média dentro de alguma das áreas. Então, isso tem que ficar bem claro para nós desse lugar de defesa dos nossos filhos, sabe? Porque se a gente resumir eles a um QI também, a gente vai diminuir eles a muito pequeno, é só um número. E aí a gente não vai olhar para aquilo que eles têm de mais bonito, que é um potencial inato ali, que se a gente trabalhar vai ser desenvolvido e vai ser lindo, porque vai florescer diferente. É esse o movimento, assim. Nós, enquanto pais, precisamos olhar acima do que os outros veem, de um outro lugar, com mais humanidade para isso que a gente está tendo ali. Tu quer falar alguma coisa, Lana?
Não, tá. Na verdade, assim, isso foi difícil, assim, um pouco de escutar, eu como mãe, mas também foi muito esclarecedor no meu ponto de vista, né? Porque às vezes a gente fica muito presa a números e a gente esquece, né, que atrás do número tem uma criança. E muitas vezes a Uhum. gente quer cobrar. Eu já fiz isso com meu filho, por ele não querer fazer uma tarefa de uma coisa que ele não sabia e não entender, né, que eu precisava, na verdade, é dar um apoio, um suporte para ele. Uhum, uhum. Porque às vezes, e aí eu vejo isso também assim, o fato da gente ter essa informação que eles são muito hábeis em alguma área, coloca nós numa ideia que eles vão ser bons em tudo. E aí a gente tem que lembrar que assim, ó, é uma alta habilidade para alguma coisa, não para tudo. Então, se eu tiver uma criança que tem uma alta habilidade social e de liderança, viu? Ela não vai bem em português e matemática. Se eu tiver uma criança como o meu, que tem uma alta habilidade na área literária, ele é desastroso, gente. Ele com 10 anos ele não sabe segurar uma tesoura. A habilidade motora dele é horrorosa, coitadinho, ele não sabe jogar futebol, ele não consegue. Vocês conseguem entender? Eles não vão ser bons em tudo. E quando a gente se apega só ao número do QI, a gente esquece que eles vão ter situações que eles não vão dar conta. A gente fica só naquilo que eles são. Ah, não, ele é muito inteligente. Não, ele não é inteligente para tudo. Sim, ele vai ter várias dificuldades. E às vezes, até naquilo que ele é bom, ele vai ser ruim. Porque ele é humano. Então, quando a gente começa a ter mais cuidado com isso, de olhar para aquilo que é o potencial da habilidade, para olhar para o potencial de criatividade e o comprometimento deles mesmo com aquilo que faz diferença, porque isso é importante, tá? Eles vão ter comprometimento com aquilo que para eles é interessante, como qualquer outra criança. E eles vão se comportar como uma criança maior? Vão, mas eles vão continuar sendo uma criança pequena. Ó, tá aí, ó. Isso aí. O meu, a motricidade dele é horrorosa, ele não consegue recortar. Tanto que a gente brinca com ele, porque minha menina de 5 anos é ótima com a mão direita e com a mão esquerda recortando. E ele diz para ela: com 5 anos eu já lia. E eu digo para ele: com 10 anos tu nem recorta. E ela recorta com as duas mãos. Aí ele fica quieto. Mas é desse lugar, sabe? Que eles vão ter essas dificuldades. Olha, ó, tá aí, não sabe usar o pula-pula. Vocês conseguem compreender que a gente precisa atribuir humanidade para essa habilidade? Esse é o nosso papel. É, como pais, a gente olhar para isso e dizer: uau, tá bom, ele vai ser bom nisso. Mas eu sei que ele vai ser bem ruim em um monte de coisa, e tá tudo bem. Porque se ele tiver uma habilidade acima da média para artes, criatividade, gente, na sala de aula ele só vai incomodar, ele não vai fazer nada que a professora quer e ele não vai conseguir aprender matemática e português. Ó, eu sou altas habilidades acadêmicas e eu sou dislexa. Vocês sabem o que é dislexia? Eu leio, eu escrevo muita coisa e falta um monte de coisa. Eu não sei fazer a diferenciação entre NH e LH. Eu tenho dificuldade em onde coloca vírgula, onde coloca acento. Isso é dislexia e eu sou acadêmica. Entenderam? Então a gente tem que estar mais atento àquilo que não vai funcionar. Às vezes a gente tem que olhar mais para aquilo que não está funcionando, apoiar eles naquilo que não está funcionando, para que eles possam funcionar naquilo que é bom. Ok? Pode passar, Ilana, faz favor. E aí, aqui tá já o que eu falei antes, né? Esse alto descompasso emocional, e aí a gente tem essa questão dessa sincronia, idade cronológica, idade cognitiva, idade emocional. E a gente tem que pensar que as nossas crianças, elas têm uma dificuldade no desenvolvimento do córtex pré-frontal direito, fazendo com que elas tenham dificuldade em controlar impulso. Então, elas vão ser altamente impulsivas. A gente tem que estar atento a essa impulsividade. Eu, no livro aqui, nesse livro aqui que eu escrevi sobre o capítulo, eu usei uma metáfora. E essa metáfora é para falar o seguinte, que a gente tem que imaginar o cérebro das nossas crianças como uma grande metrópole,
com muitas ruas, um trânsito caótico e um governador ruim. O que quer dizer isso? Nós temos um cérebro altamente mielinizado, vai ter muitos pensamentos por segundo, vai ter um movimento muito forte cerebral de impulso elétrico também, mas o frontal, esse pré-frontal, esse córtex frontal aqui que comanda, ele vai ser ruim. Então, a impulsividade, a tomada de decisão, as coisas que deveriam ser práticas, digamos assim, eles têm dificuldades. Eles vão ter uma facilidade absurda com coisas assim, absurdas como uma regra aritmética, e com a coisa simples que é o não pule daí ou não se jogue daí, não funcionar o pare, tá? Que é dessa impulsibilidade. E essa impulsividade faz com que também eles não consigam direcionar muitas vezes os interesses dele. E aí, às vezes, os nossos filhos podem ser, na escola principalmente, caracterizados ou... E agora que eu ia falar agora isso, olha só. Caracterizados ou trazem a informação que é um TDAH. Porque eles não têm, com as atividades que para eles não é interessante, eles não têm esse comprometimento com a tarefa, a impulsividade deles é alta, então muitas vezes eles têm ações impulsivas impensadas. O meu filho, vou dar por exemplo, a coordenação motora dele é ruim, a organização dele é pior ainda, então a mesa dele é sempre um horror, é sempre uma bagunça, e tudo que por onde ele passa derrubando e meu Deus, porque ele não tem essa, digamos assim, esse desenvolvimento. Mas a gente tem que pensar assim, ó, que às vezes eles podem ser dupla excepcionalidade, tá? O que é uma dupla excepcionalidade? Ele pode ser altas habilidades com TDAH. Ele pode ser autista com altas habilidades. Ele pode ser altas habilidades com uma dislexia, como eu sou. Ele pode ser uma altas habilidades com um déficit de atenção. Entenderam? Então, ele vai poder fazer essas duplas excepcionalidades, sim. Pode passar, por favor, Ilana. Aí, eu trouxe para vocês uma coisa que eu gosto muito. Quantos faltam? Só para eu ver se não... A gente combinou 1 hora, né? Para eu não me passar muito. Que daí eu vou ser mais sucinta. Pode. A gente começou um pouco mais tarde, né? Pode. Isso. Eu vou até 8h10, 8h15, tá? Combinado. Então, tá. Então, eu trouxe aqui para vocês uma referência sobre a parentalidade consciente. Esse livro aqui, ó, que eu acho super interessante que vocês lancem mão também. A parentalidade consciente, a premissa inicial dela é que a gente tem que estar Educação positiva. Aham, bem legal, muito bom. Educação positiva é ótima. Da Juliana Franco, né? Você está falando. A gente tem que... Aonde estão os nossos pés, precisa estar a nossa cabeça. E aí, quando a gente está presente, no momento presente, a gente tem condição de fazer uma ação mais efetiva para um comportamento desafiador. Porque a gente está ali observando, né? O que está acontecendo. Uhum. O que está acontecendo, a gente vai conseguir ajudar os nossos filhos a nomear e validar as emoções. E também para que eles consigam trazer o que está acontecendo com eles. Então, eu sugiro assim, tá tendo um comportamento desafiador, que a gente comece a perguntar para a criança, viu, o que está acontecendo? Você está agindo estranho? O que está acontecendo? Esse comportamento está estranho? Até a criança se sentir encorajada de trazer para nós a informação. Mas, para isso, a parentalidade consciente, ela vai ajudar a gente estar presente ali, para fazer isso de uma forma adequada. A parentalidade consciente, ela é elaborada através do Mindfulness, que atitudes Mindfulness, né? Atitudes de estar presente no momento presente, atentos.
ao que está acontecendo. As 7 atitudes de mindfulness, elas garantem para nós. Ó, tem esse material aqui também que é muito legal, tá? Que eu participei. Que é a intenção de mãe. A gente vai olhar para situações com mais aceitação, e aceitar não é concordar, às vezes é só aceitar que é daquele jeito mesmo, e tudo bem. A gente vai olhar com mais confiança, entendendo o potencial do nosso filho, e também entendendo que é aquilo que a gente consegue oferecer. E tem coisas que nós vamos ter que deixar aí, gente, que nós não vamos conseguir resolver. A gente é humano também, vai fazer o nosso possível. Olhar para tudo como se fosse a primeira vez e entender o que eu posso fazer aqui agora de novo para essa situação. O não esforço não é de um lugar de se esforçar demais, é de um lugar só de estar presente ali. Aonde tiver a cabeça tem que estar os nossos pés. Aí a gente vai ficar bem. Tá? E a paciência em como lidar com isso. Tá? E a paciência, a gente tem que entender que não é com as crianças somente. É com as crianças e com nós. Porque, como diz a Ilana, todos os dias é muito difícil e desafiador. E a gente precisa ter muita paciência com aquilo que a gente é capaz. E às vezes a gente precisa assim, se trancar no banheiro, a gente precisa assim, chorar sozinha, ou simplesmente gritar. Às vezes eu me imagino quebrando muitos pratos numa parede branca e me traz um alívio, cada um com a sua estratégia, porque às vezes as coisas são muito difíceis. Passa para mim, por favor, Ilana. Aí eu trouxe para vocês também a informação da disciplina positiva, ó, e aí é esse livro aqui, que eu acho interessante também. A disciplina positiva, ela age de um lugar de conexão, orientação, mas ela vem assim, ela vai sempre conectar com a criança antes de corrigir. O que significa isso? Aquilo que eu estava falando antes. Se eu estou presente, eu vou ter uma condição mais rápida de ação com a criança, porque eu vou entender o que está acontecendo ali. Eu sei que ela não age assim normalmente, há alguma coisa errada. E aí eu vou estar presente com a criança e vou estar conectada com ela para poder agir, para depois eu corrigir. Eu vou ter com essa. E aí, uma coisa importante: os nossos filhos precisam de previsibilidade e limites muito claros. Pais firmes, mas muito gentis, vão ter que. A firmeza é muito importante. Essa clareza do que pode e não pode, para eles é mais importante ainda. Lembrem, eu tenho um sistema emocional com uma idade menor, eu tenho um sistema cognitivo com uma idade maior, e eu tenho a minha idade cronológica. Então, eu tenho que lembrar o tempo todo disso, assim. Ele vai me ter um discurso de uma criança maior, mas como emocionalmente ele está sentindo como uma criança muito pequena. Então, eu preciso dar para ele toda a previsibilidade. Vai acontecer isso. Rotina, gente. Rotina estabelecida. Vai acontecer isso hoje, aquilo depois, assim, assado. Como que acontece? Para que eles se sintam seguros. E a validação de sentimentos é a nossa condição de entender que a criança está sentindo aquilo, reconhecer, nomear junto com a criança e, muitas vezes, acolher. Ah, então tá, filho. Tá difícil para ti, né? Tanta hiperestimulação, acredito. Tu quer ler essa aí, Lana? Eu não consegui ler tudo. Já estou lendo aqui, só um minutinho. Hoje eu cheguei em casa e meu marido estava à beira de um colapso de tanta hiperestimulação. Assumi a situação e mandei ele dar uma volta. É a alternância de surto. Exatamente. E às vezes é isso. Vejo que eu não estou dando conta, o outro assume. Né? Porque, gente, quando a gente olha para nós num lugar de humanidade, a gente sabe que não vai dar certo, não vai dar conta de tudo. Tem coisa que não vai ser possível. E aí, se o outro consegue, ótimo, me ajuda aqui. Tá? Esse validar os sentimentos é, eu entendo que tá difícil para ti mesmo. Isso não é bom, né? Você precisa de ajuda para resolver isso? Você quer que eu te ajude a resolver isso? O que está fazendo você sentir isso? Quem está fazendo você sentir isso? Tá? É validar, acolher e ajudar a encontrar uma forma de lidar com a situação. Ok? Pode passar, por favor, Ilana. E aí eu trouxe aqui um pouquinho para vocês. Antes disso, eu só quero falar desse livro aqui, ó, que eu acho legal vocês lerem também.
o cérebro da criança, tá? O doutor Daniel Siegel, que é do outro também, ele fala muito sobre isso, sobre o cérebro e como a gente ir lidando com as nossas crianças a partir disso, tá? Aí, eu trouxe para vocês aqui algumas estratégias de manejo, tá? Então, quando o comportamento explode, né? É importante que primeiro eu me regule. Eu vou me regular primeiro, para eu poder dar conta daquilo que está acontecendo. Lembrar sempre que você é o adulto, você se regula para poder regular a situação. Isso é muito importante. E aí, tendo isso, a gente vai também conseguir ajudar essa criança a expressar o que está acontecendo para ela conseguir se acalmar. Outra coisa que é importante, acabei de falar, uma rotina estruturada, né? Espaços para que essa criança consiga ter criatividade ou que ela consiga se organizar dentro disso. Dentro dessa previsibilidade, é muito importante que a gente antecipe as mudanças. O que vai acontecer hoje vai ser diferente do que acontece todo dia. Para que a criança também vá se adaptando com mais facilidade, né? Porque, lembra, esse sistema emocional mais com uma idade menor, ele vai apresentar dificuldades de lidar com muitas coisas. E se eu não tiver previsibilidade, rotina estruturada, vai ficar muito mais difícil, porque aí as questões comportamentais vão se exacerbar muito. E momentos, né, gente? Um momento diário, assim, para estar junto com essa criança, escutar essa criança, sem discurso. Sabe aquele momentinho antes de dormir que a gente deita e fica um pouquinho ali junto? Aquele momento é excelente no escuro para conversar e entender o que está acontecendo. E elogios sinceros, não ficar inventando elogio, né? Um elogio sincero é aquele que eu entendo realmente que essa criança, ela é incrível do jeito que ela é, do jeitinho que ela é. E ela tem que ter segurança, que não importa o que ela faça, os comportamentos que ela tenha, você vai amar ela igual, de qualquer jeito. Ela precisa ter certeza disso. E a única forma do teu filho ter certeza disso é, de fato, você estabelecer um vínculo seguro. Ser base segura, porto seguro mesmo de afeto. E aí, olha, eu fui cravada, viu, dona Elana? E aí, eu quero deixar essa questão aí para vocês, assim, que, na verdade, o que faz a diferença na relação com os nossos filhos vai a gente conseguir entender mesmo que o verdadeiro tesouro é o que eles são. Acima do QI, acima dessa habilidade, acima do que está ali. É a humanidade deles, aquilo que eles são de verdade enquanto crianças, né? O presente que eles são nas nossas vidas. A gente precisa olhar para isso desse lugar compassivo, que é tendo paciência com nós e com eles, diante das situações desafiadoras, dos comportamentos difíceis mesmo, mas principalmente, né, a gente conseguir entender que a gente vai fazer, através do vínculo que a gente elabora com eles, esse lugar de proteção e de cuidado. E aí eu deixei uma pergunta aqui para vocês pensarem hoje, assim, antes de dormir. Qual necessidade invisível você vai tentar enxergar no seu filho hoje? Lembra, a necessidade invisível, gente, é o que está abaixo no iceberg. É aquilo que não é visto. Não é o comportamento. O comportamento é só um aviso. A necessidade invisível, ela está nessa parte aqui, ó. Nisso aqui que a gente não está olhando. E que às vezes é só um cheiro, um colo, um tempo, um saber o que você espera de mim. Porque as crianças querem saber o que a gente espera deles. E a gente precisa comunicar. Tá bom? Se quiser deixar na última página, Ilana. Na verdade, eu quero deixar aqui esse espaço aberto, depois desse ensinamento aí maravilhoso e grandioso aí que você passou para a gente. Queria deixar o espaço aberto aí para quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma pergunta, algum questionamento. Aproveita a Fabiana. Tempo.
tu quiser colocar na última página, que daí tem meu Instagram, se as meninas quiserem entrar depois também, elas podem. Agora. Aqui, isso. Gente, o que a gente precisa fazer, e aí eu fui trazendo as referências do livro, é de fato ir estudando, tá? Querendo ou não, assim, eu entendo que vocês estão na comunidade e a comunidade vai ser esse movimento mesmo de aprender para poder fazer diferente. É super desafiador mesmo ter filhos do jeito que os nossos são, mas quanto mais a gente... Sim, sem dúvida. Mas pode fazer a pergunta em voz alta, Ilana, que eu não consegui ler rápido. O altas habilidades superdotação pode ter comportamentos do TDAH sem ter dupla excepcionalidade? Sim, porque se vamos pensar, digamos assim, uma criança, vamos pegar o exemplo do meu filho, né? Ele é intelectual. Quando ele tem aula de educação artística, que é mais voltada a esse lugar de criatividade, de recortar, colar, ele é desastroso. E aí, caramba, o que ele faz é absurdo, assim. Porque ele não está comprometimento com aquela tarefa. Então, ele vai agir como uma criança e ele vai ter comportamentos desafiadores como uma criança de TDAH. Entendeu? Ela agradeceu aqui pelo Obrigada, Lenice. e também te parabenizou pela apresentação maravilhosa. Fabiana, Ótimo. uma pergunta. Como que a gente pode apoiar os interesses dos nossos filhos sem cair no excesso de estímulo? Então, isso é bem importante. Você já tem uma ideia de qual... Vou pegar o teu como exemplo, que eu acho que fica fácil. Você já tem uma ideia de qual é o potencial de habilidade dele ou não? Meu filho, ele é muito bom na parte motora. Ele é excelente. Você vê, assim, desde 2 aninhos ele chutava a bola no rumo certo, jogava a bola no rumo certo. Então, ele tem a parte motora, acho, muito boa. E na área de exatas, eu fico impressionada. Sim. O que a gente tem que cuidar é o seguinte, vamos pensar assim, não hiperestimular é tratar isso com naturalidade. Entendeu? Com 4 anos, digamos assim, mamãe, eu quero fazer o futebol. Tá bom, filho, vai pro futebol. Vamos pensar assim. Fez a aulinha do futebol, chegou em casa e ele quer chutar a bola. Ele vai chutar a bola. Mamãe, ele pegou um livrinho lá, um lápis, uma caneta, e ele começou a olhar uns videozinhos lá e tinha umas equações e ele quis resolver. Ok. Tu entende que é naturalizar? A gente não oferece mais estímulo, a gente naturaliza. Entendi. Entendeu? Por quê? Porque se a gente estimular mais, vai gerar eu digo que assim, a criança vai baixar a chave de alguma forma, vai se ter mais. Então, tratar com naturalidade. Lembrar que, acima de tudo, eles são uma criança. Então, deixa ele que vá no tempo dele. Vou dar um exemplo. Lá em casa tem uma biblioteca absurda. A única coisa que o Henrique podia pedir fora de época dos dias dos Natal, aniversário, Dia da Criança, era livro. Que se a gente fosse em algum lugar que tivesse livro, ele podia comprar. Mas ele comprava, mas não ficava aquilo da obrigação do ler, do ficar lendo. Não, tá lá. Entendeu? É lembrar que eles são criança e que eles precisam ficar longe de telas e que eles precisam brincar. Brincar. Criança precisa brincar, independente se ela for a potencial de alta habilidade no que for, é brincar, é uma criança. A gente não estimula. E outra coisa assim, ó, gente, os nossos filhos, eles não vão ter tanta dificuldade assim acadêmica, vai ser um pouco, algumas coisas para eles vai ser difíceis, mas o mais importante na escola, de fato, é a socialização. É eles terem essa vivência com outras crianças e aprenderem a ser, porque academicamente eles vão dar um jeito de se superar. Então, tudo certo.
O meu filho, quando eu coloquei ele bem cedo na escola, porque eu vi a necessidade dele de socialização. E logo também a irmãzinha dele nasceu, e assim, a gente teve umas complicações com ela. Enfim, não vou falar muito sobre isso, porque prolonga. Então, a gente colocou ele na escolinha. No início, ele gostou. Passou para outra escolinha, que era um pouco mais, assim, rígida. Não era só brincar. Mesmo que ele estava ali com 2 anos, tinha que fazer as tarefas, tudo, obedecer comando. Ele não gostava da escola de forma alguma. E, assim, ensinava coisas que ele não gostava, beleza. Que, na verdade, que ele já sabia. Não é que ele não gostava, ele já sabia. Então, ele não precisava aprender, né? Aí eu tentei colocar ele no futebol, ele falou que queria, depois ele falou que não queria mais, eu respeitei, e agora ele voltou a falar nisso. Mãe, eu quero jogar futebol, eu quero fazer com os meus colegas. E ele gosta também muito do inglês, muito do inglês. Então, aí eu falei para ele, meu filho, só que o seu futebol vai ser com a sua turminha e é no horário do inglês nas sextas. Tudo bem? Você vai querer fazer mesmo assim, deixar de ir para o inglês na sexta e fazer o futebol? Ele, vou, mãe. Agora nós vamos lá na luta de tentar novamente o futebol. Mas veja que digamos assim, olhando para isso de um lugar natural. É calmo, né? O nosso principal fator em relação aos nossos filhos, isso é bem importante, primeiro, atribuir naturalidade no sentido que eles são crianças, e segundo, que assim, a gente tem que estar ali para poder ir direcionando e acolhendo, mas a gente não tem que fazer nenhum esforço em relação ao potencial deles. Eles vão fazendo os movimentos em relação ao potencial deles. E aí tu dá as atividades que ela pede, Renata. Mas sem esforço, sabe? A gente não precisa fazer esse movimento. Eles fazem. Vira e mexe, o Henrique tá lá dentro de casa com um livro. E tudo certo. E dando um pouco. E aí, outro pouco, ele vai brincar, e assim vai. Então, a gente vai naturalizando. É naturalizar. Acho que essa é a principal questão. Essa palavra aí eu acho que ficou bem forte para mim, porque parece que a gente até leva, escutando ela, a gente leva até de uma forma mais tranquila. Sim, eles são só crianças. Tão fácil. Tão difícil. É enlouquecedor. Viu? Eu vou tirar uma cartinha para o nosso encontro de hoje, do Intenção de Mãe. Então, você manda eu parar e aí você escolhe a carta que é para nós tirar. Vai. Parou. Tá? Qual lado? Esquerdo. Ah, me ajuda, né? Esse ou esse? Esse quando você tá com o dedo, isso. Eu sou dislexa, né? Eu não sei o que é dedo esquerdo. Não ia adiantar muito, porque o meu esquerdo ia ser diferente do seu esquerdo. Posição. Exatamente. Gente, essas cartinhas são muito lindas, tá? Eu vou ler isso aqui para nós. Preste atenção nas suas emoções e nos seus sentimentos. Eles podem trazer pistas e mensagens importantes. A natureza humana é composta de aspectos amorosos como empatia, cuidado e paciência. Também é composta de aspectos mais assustadores, como raiva, inveja e disputa de poder. Quanto mais estivermos frente com todos os tipos de emoções e com as contradições que sentimos, mais preparados estaremos para lidar com os altos e baixos da vida. Bonito. Fechou com chave de ouro aquilo que a gente falou. E é mais, eu digo assim, ó, por trabalhar com isso e também por entender que às vezes é mais a gente trabalhar com nós do que com eles mesmos, sabe? Porque às vezes a gente se perde nessa história, assim, e a gente quer fazer muito e é pouco que tem que fazer. É só estar ali, é só vincular, é só estar disponível, eu digo que é ter olhos de ver, é estar atento para o que está acontecendo. Tá bom? Se alguém depois quiser o livro ficou muito bom, tá, gente? Me chama lá, ou chama a Ilana, ela passa meu contato e a gente conversa. Não, tá bom, querida? Foi bom? Ó, a Renata aqui Ribeiro agradeceu, a Lauriane Barbosa agradeceu também, ela falou que foi acolhedor e esclarecedor, tá? E falou que tem que sair. E eu gostaria de agradecer, Fabiana, porque foi, assim, espetacular, tá? Fora da minha opinião.
Sim, é porque assim, a gente às vezes. Todas as mães que estão ali no grupo, elas, na verdade, todas estão buscando informações. Só que são tantos tipos de informações, todas coisas, e às vezes a gente esquece, até do que a minha terapeuta fala, né? O óbvio precisa ser dito. E essa palavra sua que você disse, naturalizar, para mim foi tão importante. Então, assim, precisamos de ter profissionais realmente que nos orientem da forma correta. Então, assim, para mim foi excepcional mesmo, eu acho que para todas também. E eu só tenho a agradecer. E, gente, a plataforma é isso. Simples assim. Nós juntas, uma ajudando a outra. Tem um livro que eu adoro, que é Me Dê Sua Pata. E aí a gente uma estende a pata para a outra e todo mundo fica juntinho. Exatamente. Tá bom? Estamos disponíveis. Tá bom, meninas? Muito obrigada. Eu que agradeço. E a gente vai conversando. Certinho. Até coraçõezinhos ali. Muito bom. Tá bom. Beijo. Fica com Tchau, Deus. tchau.